Oi, meu nome é Lucas Zini. Eu sou graduando em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Federal de Viçosa e fui bolsista de iniciação científica pelo edital PIBIC-FUNARBIC 2019-2020. Este vídeo, produzido para o Simpósio de Integração Acadêmica, tem como objetivo apresentar os resultados e o processo de construção da nossa pesquisa, intitulada Produções Radiofônicas como Instrumento de Mobilização Social, um estudo de caso em emissoras de Viçosa, Minas Gerais. A pesquisa foi construída por mim e pela professora Kátia Fraga, minha orientadora. O nosso projeto tinha como objetivo geral analisar programas de rádio em busca do entendimento de como os coletivos que os produziram utilizam eles para ressoar suas lutas, anseios e mobilizar a sociedade. Os objetivos específicos eram identificar os principais temas presentes nos programas dos coletivos, perceber de que forma essas produções radiofônicas foram planejadas como instrumento de mobilização social e, por fim, verificar as estratégias discursivas usadas pelos produtores dos programas para projetar as representações dos movimentos sociais e sindicais no rádio. Para atingir os objetivos propostos, nós estudamos alguns dos programas produzidos pela Seção Sindical dos Docentes da Universidade Federal de Viçosa, a ASCUV, e pelos coletivos Pérolas Negras e Quem Luta Educa, o QLE. Além das edições previstas no planejamento, nós também pesquisamos edições especiais e temáticas produzidas durante o isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus. O processo criativo e de produção dessas edições foi acompanhado de perto por meio da parceria com o Alô Comunidade, a voz da cidadania e da cultura popular no rádio. Ele é um projeto de extensão vinculado a essa pesquisa que tem como objetivo geral capacitar membros de movimentos sociais para que possam produzir seus próprios programas radiofônicos com conteúdo plural, diversificado e com temáticas voltadas para a cidadania e cultura local. No Alô Comunidade, nós buscamos aplicar o método jornalístico na criação desses produtos, por meio de processos de produção, construção de pautas, realização de entrevistas, edição, dentre outras técnicas e práticas do radiojornalismo. Após a produção e veiculação, nós concentramos forças para decupar todas as edições em texto corrido, ou seja, nós escutamos os programas e transcrevemos todas as falas presentes nas mais de 30 horas de gravação reunidas. A partir daí, nós montamos um corpus, que é uma palavra chique para denominar um conjunto de textos escritos e registros orais que vão servir como base para um estudo ou análise. A nossa pesquisa contemplou 3 procedimentos metodológicos. O primeiro foi o bibliográfico, quando nós refletimos em torno de alguns autores que tiveram relação teórica com o projeto, como Cecília Peruso, Heródoto Barbeiro, Manuel Castells, Paulo Freire, Kátia Fraga, Luiz Arthur Ferrareto, Marcelo Kishniewski, Michel Dissertor, Maria Cecília de Souza Minayo, Roger Silverstone, entre outros. O segundo procedimento metodológico utilizado por nós foi o qualitativo, que consistiu na busca por informações, percepções e experiências dos entrevistados. Por fim, o terceiro e último foi a análise de dados. No caso da nossa pesquisa, nós inserimos aquele corpus criado num software estrangeiro de verificação textual. O programa Interface R para análise multidimensional de texto e questionário, mais conhecido como Iramutec, foi a ferramenta metodológica escolhida para auxiliar na análise das falas e expressões relacionadas às vivências midiáticas das entidades e de seus membros. O Iramutec reparte o corpus em alguns segmentos de texto que têm relação entre si. Dessa forma, ele permite que a gente tenha uma compreensão ampliada dos grupos de discurso e das ideias passadas pelos entrevistados e pelas edições dos programas. A partir dos resultados obtidos no software, foi possível cumprir os objetivos propostos na pesquisa. Na análise das edições especiais sobre a pandemia, por exemplo, o programa repartiu o corpus em 5 grupos, chamados de classes. Em cada um desses grupos estavam palavras com maior grau de relação entre si, o que permitiu a nomeação dessas classes por parte dos pesquisadores. Esse gráfico aí, cheio de informações, aliado à análise do discurso e à bibliografia estudada, nos permitiu entender que os membros dos coletivos, no papel de comunicadores populares, fizeram uso das técnicas de produção jornalística para fazer contato, informar e passar suas ideias por meio do rádio. Outra análise feita foi a nuvem de palavras, que agrupou de forma visual os termos mais usados pelos produtores nas edições dos programas. O uso frequente de palavras como solidariedade, por exemplo, demonstra o caráter das produções e o enquadramento escolhido pelos coletivos para passar as notícias e informações desejadas. Além de solidariedade,
são observados termos como social, viçosa, popular, pandemia, saúde e gente, que nesse contexto é derivado principalmente da locução pronominal a gente, equivalente ao pronome pessoal reto nós. Como a temática principal do programa era a pandemia e suas consequências, é natural que as palavras pandemia e saúde apareçam frequentemente no corpus. As outras palavras em destaque, social, viçosa e popular, se devem principalmente às características e traços de pensamento e personalidade dos integrantes dos coletivos. Eles são moradores de Viçosa, que se preocupam com as questões sociais e propõem soluções que passam pela participação popular. Por isso, a locução pronominal a gente representa a chamada de responsabilidade e poder para a população, que é quem vai ouvir o programa e executar as melhorias na sociedade. Olá, muito boa tarde. Está começando agora o Rádio Aspuv, o programa da Seção Sindical dos Docentes da UFV. Aqui no Rádio Aspuv nós falamos sobre a educação, os serviços públicos, os nossos direitos e outras questões em discussão no país, sob o ponto de vista do trabalhador. Olá, queridas e queridos ouvintes da Rádio Melodia. Começamos agora o programa QLE em Movimento, o programa do Quem Luta Educa. O QLE é um guarda-chuva que reúne movimentos sociais, sindicais, estudantis e religiosos por uma Viçosa mais justa, democrática e plural. Olá, ouvintes da Rádio Quintal, sejam bem-vindos. Esse aqui é o programa Cultureba, aqui você encontra músicas, entrevistas, bate-papos, notícias e outras variedades. O programa de Viçosa para Viçosa está no ar agora, Cultureba! A Rádio Aspuv e o QLE em Movimento já dão o tom da sua luta em defesa dos trabalhadores, e o Cultureba também avisa que é um programa feito de Viçosa para Viçosa. Em qualquer um dos casos, podemos observar a tentativa de se colocar em pauta e de trazer o assunto para perto daquelas pessoas que possam somar a sua causa. Por isso, nós compreendemos que esses programas de rádio são tidos como instrumento de mobilização dos indivíduos no espaço midiático capaz de difundir ideias. Além disso, nós salientamos que essas pautas trazidas pelos movimentos em suas produções não teriam espaço garantido na mídia tradicional, mas que agora, por ocuparem esse espaço, contribuem no processo de fortalecimento de uma educação e uma cultura democráticas através da socialização do direito de expressão. Bom, essa foi a nossa pesquisa. Espero que tenham gostado. Até a próxima!